Bom dia, meus irmãos. Graça de Cristo seja com a gente. Pode abrir a sua Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Do 9 ao 13. Aí a Bíblia diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse trecho da Escritura talvez seja um dos mais conhecidos culturalmente aqui no Brasil. A famosa oração do Pai Nosso, muito repetida, muito citada. Eu queria, a partir dela hoje, mostrar como Jesus, ao ensinar essa oração, expor essa pequena oração como uma estrutura de oração, ele mostrou que a oração ela tem um encadeamento lógico e teológico, né? Visto nessa oração. Essa pequena oração ela mostra uma concatenação as ideias estão organizadas, estão dispostas de uma maneira lógica e teológica, expondo grandes doutrinas, as doutrinas basilares da vida cristã, aplicadas ao cotidiano, à vida prática. E por isso Jesus a expôs como um modelo, né? Não para ser repetido ipsilíteris, letra por letra, mas como uma estrutura de oração, mostrando como a oração o que a oração deve conter, basicamente, na vida dos filhos de Deus. Essa oração, ela começa por onde toda oração precisa começar. Ela começa com a doutrina da adoção, chamando Deus de Pai, Pai Nosso. A doutrina da adoção é a primeira exposta aqui. Jesus, quando diz, vós orareis assim, e começa com Pai Nosso, ele restringe a possibilidade da oração aos filhos de Deus. Apenas os filhos de Deus podem orar. Porque a oração só é possível àqueles que são capazes de chamar Deus de Pai, sem mentir, sem expor com isso apenas uma expectativa ou uma frase decorada, mas expondo uma verdade. Portanto, a oração só é possível àqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram adotados em sua família e realmente podem chamá-lo de Pai, e não apenas de Pai, mas com um pronome possessivo em seguida, o Pai Nosso. Semelhante ao Salmo 23, tão conhecido também, talvez o equivalente dessa oração tão conhecida no Novo Testamento, o trecho talvez mais conhecido do Antigo Testamento seja o Salmo 23, em termos de cultura, né, popular, todo mundo conhece, e ele começa fazendo uma declaração muito semelhante: o Senhor é o meu pastor, né? Ou seja, aqueles que não são ovelhas do seu rebanho
não podendo chamá-lo de meu pastor, o salmo não se aplica a essas pessoas. Então, a doutrina da adoção é a primeira doutrina que nós vemos exposta aqui. É o Pai Nosso. Toda oração deve começar com esse espírito de adoção, com essa consciência de pertencimento a Deus e de que Deus é nosso Pai. Nenhuma oração pode ser aceitável a Deus se ela não começa exatamente com aquela disposição que tomou o coração do chamado filho pródigo lá longe do pai, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Tem esse verso lá, se eu não me engano é o verso 18 do capítulo 15 de Lucas. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essa é a disposição que deve preencher o coração de todo filho de Deus que se dispõe a orar. Se não é essa a disposição, não há oração aceitável, né? Todo filho de Deus que balbucia Abba Pai vai terminar exatamente onde terminaram os serafins ao redor do trono de Deus, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas chamá-lo de Pai é o início da oração, e a doutrina que fica exposta aqui é exatamente a doutrina da adoção. E ela já restringe a oração. A oração aqui não é a oração por salvação, né? É a oração dos salvos, falando com o seu Pai. E esse tipo de oração, ela só é possível à igreja, só é possível aos crentes, aos filhos de Deus. Aquele que não é filho, repetir uma oração dessa, erra na primeira palavra da oração. Quem não nasceu de novo, quem ainda não foi selado com o Espírito Santo da promessa, não recebeu o poder de ser feito filho de Deus, aquele que vive sem Jesus, ainda que o conheça de alguma forma cultural, erra na primeira palavra. Já mente, ou pelo menos está iludido na primeira palavra quando repete essa oração, ao chamá-lo de Pai. Então essa é a primeira doutrina que fica exposta nesse encadeamento lógico aqui. Depois ele diz, santificado seja o teu nome. O que segue a adoção na oração é literalmente a adoração. A adoração é a próxima doutrina lógica aqui. O primeiro impulso natural de um filho de Deus é exatamente esse, o impulso de adorá-lo, o impulso de manifestar as grandezas e qualidades do Pai. O impulso natural que todo filho, inclusive na relação humana, natural, de pai e filho, o impulso natural dos filhos é sempre de exaltar aquilo que os pais têm de virtude, de características que eles admiram em qualquer conversa, né? Então, o primeiro impulso natural de um filho de Deus é exatamente esse também, o de glorificar a Deus em adoração, adorando o seu nome. Esse espírito infantil no bom sentido da palavra, né, de ser como criança, se dirigindo a Deus como Pai, esse espírito, ele sempre vai perceber a grandeza do Pai e produzir nesse coração uma adoração que seja piedosa, santificando a Deus, santificando o seu nome. Essa adoração reverente vem sempre junto com o coração dos filhos de Deus. É um encadeamento lógico e teológico, né? Então, essas duas doutrinas estão sempre juntas, a doutrina da adoção e da adoração. A adoração é natural para os filhos de Deus. Ela é um impulso natural. Ela flui da própria natureza do nosso Pai e da nossa natureza como seus filhos. Esse reconhecimento. Em seguida, a oração vem com venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra
como no céu. Esses versos dessa oração podem ser avaliados e analisados de diversas perspectivas, mas quando a gente olha para que doutrinas Cristo está expondo aqui, porque nenhum ensino e nenhuma pregação de Jesus vinha desprovida de teologia, né? Tudo que Jesus ensinava é exatamente a boa teologia, a teologia verdadeira, santa, mostra outro curso lógico e teológico na vida de um filho de Deus. Se somos filhos de Deus, o primeiro impulso natural é adorá-lo. Em seguida, como resultado direto desse amor filial e dessa adoração literalmente genuína que nós temos, nasce um ardor missionário. Desejar que toda a terra seja cheia da glória desse Deus, desejar que o reino de Deus se expanda para todos os confins da terra e que a terra seja exatamente como no céu, expõe uma missiologia na oração. Tem uma doutrina aqui também, a doutrina do impulso que nasce da adoração, de querer que todos conheçam esse Deus e adorem a esse Deus. Que a terra se encha da sua glória, exatamente como os serafins falavam. Uma vez que reconhecemos Deus como santo, 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 como Senhor dos exércitos, naturalmente desejaríamos que toda a terra esteja cheia da sua glória. De certa forma ela já está, pela presença e poder e soberania de Deus, mas esse desejo vai além, é o desejo de ver todo o joelho dobrado, toda a língua confessando, toda a mão levantada aos céus em súplica a esse mesmo Deus que adoramos. A natureza dos filhos de Deus não é ciumenta, como costuma acontecer naturalmente, né? Nas gravidezes aí de segundo filho em diante, aqueles mais velhos geralmente apresentam algumas características de ciúme. Não é assim com o novo nascimento e com a chegada de novos filhos ao reino de Deus. Pelo contrário, isso é sempre uma expectativa muito santa. E dizer, venha o teu reino e faça-se a tua vontade na terra como ela é no céu, nada mais é do que uma expectativa missionária pujante no coração. Se adoramos a esse Deus, queremos que todos que nos rodeiam também conheçam e adorem a esse Deus. Porque ainda não podem, não são filhos, ainda não o reconhecem, ainda não são mesmo, de fato, filhos de Deus, não podem chamá-lo de pai, não estão desfrutando da alegria de poder orar a Ele e de adorá-lo, de santificar o seu nome. Então, isso vem na oração junto aqui. Então, só até aqui, Jesus já expôs várias doutrinas. A doutrina da adoção, a doutrina da adoração, a doutrina da missão evangélica. E ele segue dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui há a doutrina da providência de Deus, a doutrina do cuidado de Deus, como cantamos, né? Creio que Ele proverá de novo, creio que Ele proverá novamente. Essa doutrina vem na oração em forma de súplica do pão de cada dia. Nesse processo de educação que é a oração nada é mais didático para um filho de Deus do que orar. Nenhuma aula, nenhum seminário, nenhuma pregação seria tão poderosa quanto orar a Deus. A oração, se oramos como Jesus realmente nos ensinou, ela é extremamente educativa. Por quê? Porque ela nos lembra dessas coisas. Ela nos lembra e nos faz reagir às verdades que somos lembrados na oração. E nesse processo de educação, que essa oração nos ensina, nós vemos que a nossa dependência de Deus, ela é estampada, admitida
naturalmente, sem reservas, e exposta, trazida à nossa consciência na oração. A oração sempre trará à nossa consciência os nossos limites, a nossa dependência, a nossa total dependência do poder de Deus, provedor, em todos os sentidos. E o pão nosso de cada dia é só o instrumento que Jesus usa da vida diária para refletir a nossa natureza dependente, como filhos da provisão daquele Pai que tudo pode em todo o tempo. Então já temos muitas doutrinas, inclusive a doutrina da antropologia teológica também está aqui, porque revela a nossa natureza dependente, os nossos limites estão expostos aqui, e ele também já está tratando dessas doutrinas aqui. Em seguida, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus ensina que a nossa oração segue no encadeamento lógico e teológico, e se nos apegamos à verdade da providência de Deus, sendo conscientizados da nossa dependência em tudo aquilo que supre e garante a nossa existência, a nossa vida e a qualidade da nossa vida, agora então, mais ainda, quando Ele nos lembra que somos pecadores, embora redimidos, mas falhos, e carecemos constantemente do perdão de Deus. E iluminado pela clareza dessa revelação de Deus, né, nessa educação na justiça que é a oração, nós descobrimos que não somos apenas dependentes, mas também pecadores, e imploramos pela misericórdia e perdão. E Deus nos perdoa, de fato, por ser Pai, por ser um Pai amoroso. Então aqui está a nossa falibilidade. Se no verso anterior está a nossa dependência, aqui está a nossa falibilidade. Somos falíveis, falhamos e suplicamos a Deus então o nosso perdão. E nos perdoando, está nos justificando em todo o tempo. A doutrina da justificação deve ser lembrada na oração. Se somos justos, é apenas porque Deus nos perdoou. É apenas porque Ele nos salvou, é apenas porque Ele continua garantindo a nós a purificação dos pecados pelo sangue de Cristo, como João ensina na sua carta, né? E temos perdoado aos nossos devedores, é só a doutrina da diaconia. Estamos a serviço dos outros pecadores, não porque eles são dignos disso em si mesmos, mas pelo fato de que nós também, sem essa dignidade, fomos nós mesmos servidos e justificados pelo nosso Senhor. Então estamos a serviço dos outros, uns dos outros, e a serviço, inclusive, daqueles que nos rodeiam, mesmo sem fazer parte do corpo de Cristo. É a doutrina da diaconia. Não do diaconato, né? Mas da diaconia. Nós estamos para servir, estamos aqui para, na mesma consolação com que somos consolados, consolar. No mesmo perdão em que somos perdoados, perdoar. No mesma provisão em que somos providos, prover. Na mesma medida em que somos abençoados, abençoar. É a doutrina da diaconia. No verso 13, Jesus caminha por essa lógica teológica, né? E ele chega no verso 13 dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se até aqui Jesus tratou no verso 12 da nossa justificação, agora nos lembra da nossa santificação. E não apenas da nossa santificação, mas da nossa perseverança santa. Jesus está seguindo essa lógica, dizendo que, sendo perdoados por Deus na justificação,
suplicamos humildemente por essa perseverança santa. Devemos perseverar santos, perseverar firmes no caminho de Deus. Todo homem que é verdadeiramente perdoado por Deus está sempre ansioso para não ofendê-lo novamente. O perdão genuíno de Deus não traz apenas um zerar das dívidas, mas opera no coração de todo filho de Deus uma consciência e um impulso de não querer ofendê-lo novamente, não querer traí-lo novamente, porque todo pecado é isso, né? A justificação leva a um desejo poderoso pela santificação e pela perseverança. Todo filho de Deus anseia por ser santo, cada vez mais. Todo filho de Deus anseia por perseverar nos caminhos do Senhor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e segue fazendo as suas orações, sempre consciente de todas essas verdades. Sempre, todas elas. Não nos deixe cair em tentação. É um pedido de santificação preventiva. E livra-nos do mal de livramento mesmo. Porque Deus a ninguém tenta, mas Deus pode conduzir até a tentação. Deus pode nos conduzir até circunstâncias ou situações onde seremos tentados. E aí a Bíblia chama isso de provação, né? Como a Escritura disse, e depois de ter sido batizado, o próprio Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Ou seja, Deus mesmo a ninguém tenta, mas pode nos conduzir até certas provas. Ele mesmo não tentou Abraão, mas criou a circunstância para provar Abraão. E nós vemos isso na Escritura como um modelo. Então, nós devemos clamar sempre que Deus nos livre das tentações, mas também nos livre do mal. É uma perspectiva preventiva e reativa, né? Quando o mal nos envolve, carecemos do livramento de Deus. Então, temos aí a doutrina da santificação e da perseverança dos santos. Aquele que, todo crente que não ora, não tem o hábito de orar, e a oração, embora ela seja também um hábito, ela não pode ser apenas isso, apenas um hábito. Porque a maioria das coisas que você e eu fazemos por hábito, fazemos de maneira inconsciente. Não sei se você já reparou nisso. O hábito, ele pode ser bom, e mesmo sendo bom, ele pode ser feito de forma mecânica. Todos nós temos o hábito de tomar banho, quase todos nós, né? Temos o hábito de tomar banho. Mas você, quando vai tomar banho, por hábito, você simplesmente não fica ali pensando no banho. Normalmente, você não programa aquele banho como se fosse algo extraordinário acontecer. Por quê? Porque virou um hábito. É um hábito, o hábito, por ser hábito, se torna comum, e por ser comum, nós muitas vezes fazemos sem pensar no que estamos fazendo, porque já é um hábito. E embora a oração seja também um hábito, ela não pode cair na rotina. Essa rotina de fazer ela sem pensar no que está acontecendo quando a fazemos. Então, ela deve se tornar um hábito no sentido de ser recorrente, de ser diária, recorrente, e de ser habitual, fazer parte da nossa vida diária, mas não pode ser mecanizada ou feita por memória muscular, né? Como se fosse algo feito assim. É um hábito seu amarrar o tênis, amarrar o sapato, mas você faz isso sem pensar mais, né? Faz a toca do coelho, passa a orelhinha, você não pensa mais. Você já faz no automático. A oração não pode acontecer. Agora, um crente que não ore, ou que ore simplesmente de forma habitual,
ele para de perceber as grandezas das verdades que Deus, na oração, nos traz à memória, e essa verdade é que nos liberta e nos faz conscientes daquilo que nos levou até a oração. A grandeza do Pai e a nossa necessidade dele. Então, essa oração de Jesus, embora muito curta, que ele deixou como não é nem uma oração que ele deixou de modelo, ele deixou apenas uma estrutura para que os cristãos soubessem o percurso da oração, né? Ensinando ali, mostra uma mente claramente lógica e teológica. A oração não é feita desprovida de sentido, embora ela muitas vezes possa conter bons períodos, ou talvez até toda ela em certas circunstâncias, apenas de gemidos, porque a nossa mente nem consegue alcançar direito certo em certas circunstâncias o que vai no nosso coração, né? Em alguns momentos de dor, ou de alegria extasiante, ou de simplesmente circunstâncias tão dramáticas, a nossa mente nem encontra as palavras, muito menos vai pensar logicamente em encadear doutrinas para orar. Não é isso. Mas a doutrina, no seu geral, ela sempre vem banhada e, na verdade, fundamentada em verdades da Escritura que fundamentam tudo que estamos falando e fazendo na oração. Então, a oração, mesmo a oração, não é desprovida de doutrina, nem desprovida de lógica. Ela tem que ter sentido, né? Ao menos na nossa alma, para que Deus a aceite. E esse finalzinho, que em algumas Bíblias pode estar entre colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Em muitas Bíblias esse trechinho deve estar entre colchetes, porque dependendo do grupo de manuscritos que a equipe da editora que fez a sua Bíblia usou, esse trechinho não aparece em alguns manuscritos antigos. Então, aquela que trouxe, colocou entre colchetes para que você saiba que nem todos os manuscritos antigos trazem esse pequeno trecho, né? É por isso que significa os colchetes. Ou, em algumas Bíblias, dependendo da editora, nem traz mesmo esses trechos, entendendo que os manuscritos que foram usados não os contêm, então nem traz. Mas aqui, nós vemos que a oração ela é encerrada exatamente com adoração novamente, com o reconhecimento de que o poder de Deus, o reino é dele, o poder é dele e a glória é dele sempre. Ou seja, novamente isso aqui realinha sempre a nossa coluna vertebral, é sempre um alinhamento da coluna mestre da nossa fé, para que ela jamais perca de vista quem é Deus e quem nós somos. Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Em outras palavras, dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Jesus poderia ter colocado essa mesma verdade em várias palavras, ou como mais seja feita a tua vontade, né? Porém, seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus é aquele que decide sobre tudo o que oramos. Então, oramos pedindo perdão, pedindo o pão de cada dia, pedindo que a graça e a verdade dele se espalhe por toda a terra, e sendo a vontade dele feita, que ele seja santificado e nos reconheça como filhos sempre, né? Pedimos várias coisas, falamos várias coisas, mas quem julga todas essas coisas é aquele que detém o reino, o poder e a glória para sempre. É tudo dele e ele decide sobre o que oramos. Então, o coração daquele que ora, do Filho de Deus, sempre deve ter espaço para que a decisão seja de Deus. Não confunda fé e confiança
na oração em Deus com manipulação. Nossa oração não manipula Deus, ainda é Ele quem decide. Esse aqui é o momento em que os joelhos tremem, quando, apesar de perdirmos com fé, sabemos que a resposta é dele e que Ele decide sozinho como tudo isso deve ser e como tudo isso deve chegar a nós e se deve chegar a nós. Porque tudo é dele, por ele, para ele, dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, toda oração é uma aula de teologia. E como dizia o pastor Neander, ainda diz, né? O velhinho está firme lá. Ele sempre dizia para nós que nada revela mais a teologia de um crente do que escutá-lo orar. Quando um crente ora, tudo que ele crê fica exposto, tão claro como o sol do meio-dia. Se puser ele para dar uma aula de escola bíblica, fazer uma pregação, escrever um livro, ele vai pensar antes de falar e vai manipular as palavras para que aquilo seja transmitido de certa forma. Mas quando ele ora, o coração se abre e tudo fica exposto. E a teologia de alguém é percebida com toda clareza quando ele ora. Isso é verdade. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor santo e bendito, nós te glorificamos, ó Deus. Glorificamos por esse trecho da Escritura. Obrigado, Deus, por ele, pelo que esse trecho nos ensina. E mais uma vez somos lembrados, ó Deus, do privilégio que temos de poder nos dirigir a Ti. E poder saber, ó Deus, que o Senhor sempre nos ouve, sempre. E de que o Teu coração está sempre disposto, sempre, ó Deus, favorável àqueles que estão em Cristo Jesus. Pela verdade, ó Deus, da Tua palavra, pela Tua promessa, pela obra de Cristo, fomos reconciliados e Ele, sendo a nossa propiciação, Tu estás sempre propício, sempre favorável aos Teus filhos. Embora, ó Deus, saibamos sempre de que o Senhor é quem decide e os Teus planos, ó Deus, são perfeitos e não podem ser frustrados, nosso coração deve encontrar prazer e alegria na oração. Sempre, em todo o tempo. E os Teus filhos devem viver, ó Deus, a vida comum tão encharcada de oração quanto possível, Senhor. Devemos orar em todo o tempo, orar sem cessar. Orar, ó Deus, ao Senhor pelas Tuas grandes verdades reveladas na Escritura. Orar ao Senhor, ó Deus, pela Tua providência, pelo Teu cuidado conosco. Orar ao Senhor, ó Deus, em manifestação do pedido e em manifestação da gratidão. Orar ao Senhor quando nos falta e quando nos abunda os recursos. Orar ao Senhor, ó Deus, quando somos lembrados do maior dos privilégios de termos sido adotados na Tua família. Ó Deus, quanta beleza há em um trecho tão pequeno. E ajuda-nos a desenvolver essa vida de oração de maneira que ela revele não apenas as verdades de forma apenas intelectual, mas permeando a nossa vida e fazendo com que a direção da nossa vida, o nosso caminho na terra, seja sempre orientado por ela. Em nome e por amor de Jesus, amém.